em nome de Jesus. Veja, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, Ele nos chama para quê? Ele nos chama para reinar. Cada um de nós aqui tem um reino. Cada um de nós aqui temos um governo. Acredite você ou não, é como a gente diz, você não é uma poeira cósmica, você não é um projeto que não deu certo. Pelo contrário, Deus, Ele faz de tudo para que a gente dê certo. Mas existem dois tipos de reis, dois reinados. E esses dias, lendo a palavra, e um pouco de que eu li num livro, depois eu passo o nome desse livro para vocês. O Espírito Santo, ele me abriu um entendimento e realmente me mostrou que existem dois reis. Um deles é ungido por Deus, o outro é escolhido pelos homens. Aí nesses livros eles assemelhavam o homem que foi escolhido pelos homens, Saul, e o rei que foi escolhido por Deus, ungido por Deus, Davi. E olha a trajetória dos dois, para você entender o porquê de repente você está passando por esse deserto, por esse processo. Saul, ele simplesmente estava tomando conta das jumentas do seu pai. Elas fugiram, ele foi atrás e ele foi consagrado rei, levantado rei. O povo escolheu Saul. O povo estava cansado de viver embaixo das leis dos sacerdotes, dos profetas. Eles viam que as outras nações, elas tinham reis, então elas preferiram e quiseram também uma monarquia. Não, os outros reinos têm, nós queremos uma monarquia também. E foi o povo que pediu Saul. Saul, ele foi levantado, começou a reinar, começou a crescer o reino de Israel. Logo no início, Saul, ele era manso, humilde, obediente à palavra. Tudo aquilo que Deus falava através dos profetas, ele obedecia. Mas só que com o passar do tempo, ele começou a se tornar rebelde, contumaz, ao ponto dele querer fazer coisas que não era para ele fazer. Nossa, Deus já havia dado tantas batalhas para Saul, tantas conquistas. Saul já tinha crescido tanto. Aí um belo de um dia, ele tem que batalhar contra os seus inimigos. E ao invés dele esperar Samuel chegar e dizer para ele: olha, nós vamos oferecer o sacrifício a Deus, vamos fazer oração e você vai para a batalha. Não, ele quis administrar aquela situação. Ele quis fazer aquilo que não era da alçada dele. Ele não teve paciência. Sabe quando a pessoa se torna quanto mais impaciente? Deus está falando para ela: espera. Mas ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela acha que aquela é a oportunidade, aquele é o momento. E uma coisa interessante para uma pessoa que tem uma conexão com Deus e obedece a Deus, é que ela sabe esperar. Ela sabe o momento dela esperar, ela sabe o momento dela parar, ela sabe o momento dela correr, ela sabe o momento dela abrir portas. Ela sabe quando é Deus que está fechando aquela porta para ela. Ela sabe quando é Deus que está livrando ela do mal, porque Deus, ele sabe aquilo que você não sabe, pode aquilo que você não pode, faz aquilo que você não faz. Então muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós não conseguimos esperar uma resposta. E se você de repente nessa noite está esperando uma resposta e acha que Deus, ele não vai te responder, eu vim aqui te dizer que ele vai te responder. Mas ele vai te responder, não é no seu tempo, é no tempo dele. Você não está esquecido, abandonado, largado, não. Ele vai te responder. Então Saul, a partir do momento que ele começou a crescer, receber aplausos, porque aplausos é a pior coisa. Se você acha que você vai crescer com beijinho, com carinho, com abraços, você está redondamente enganado, porque Deus, ele trabalha
de forma totalmente diferente as ordens sociais e políticas desse reino. Então Saul, ele começou a se tornar soberbo, altivo. Samuel demorou, o que ele fez? Ele mesmo foi e quis oferecer o sacrifício, quis queimar o sacrifício. Ali ele já rompeu o reino dele. Ali ele já mostrou a soberba, o orgulho, a vaidade. Sabe quando você começa a crescer? Aí daqui a pouquinho você tira Deus da sua sociedade e já começa a dizer que você não tem mais tempo de vir na igreja, que você é muito ocupada, que você está com muito trabalho, Deus já não cabe mais na sua agenda. Esse rei é Saul. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo crescimento sem Deus é ruína, é fracasso. Toda prosperidade sem Deus é destruição, você vai se destruir. Se você acha que trabalhando demais, lutando demais, você está aproveitando as oportunidades e deixar Deus de lado, você está cavando o seu poço, está predestinado ao fracasso. Porque se Deus cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando. Se você está rompendo, se você está prosperando, se está aparecendo mais clientes na sua carteira, é porque é Deus que está colocando. Por que agora você vai querer meter o pé e querer queimar sacrifício sozinho? Por que agora você vai querer fazer como Saul fez? Então o Saul, ele foi levantado pelos homens. Saul era aquele rei que quando o povo gritava, ele ficava feliz. Mas quando o povo criticava, ele se sentia ameaçado. Ele ficava com medo e ao mesmo tempo com raiva. Todas as pessoas que não forem levantadas pelo Espírito Santo, não foram ungidas por Deus, passam por esses processos. Começa a crescer, começa a romper, já quer começar a fazer as coisas sozinhas. E quando a coisa começa a dar errado, ela começa a criticar, ela começa a zombar, ela começa a falar mal de Deus. Contrário de Davi. Davi, ele também foi ungido. Ninguém viu a unção de Davi. A unção de Davi foi feita no secreto, ou seja, primeiro no seu coração. Sabe, gente, Deus, ele sempre escolhe aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são. Enquanto muitos eram conhecidos, ovacionados, Deus vai e escolhe aquele que não era nada, que estava escondido atrás das malhadas. E Deus escolhe Davi por quê? Por causa do coração dele, um coração manso, humilde e obediente. E Deus consagra, unge Davi. Veja, 2 reinos, 2 reis. Mas entre esses 2 reis, quem foi que se destacou? Davi. Mas para ele se destacar, meu amigo, não foi fácil. Sabe, gente, você receber glória e ressuscitar é muito fácil. Eu quero ver você carregar a cruz, passar pelo processo. Enquanto Saul não passou por processo nenhum, já foi e sentou no trono, se tornou soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, orgulhoso, ao ponto de querer matar Davi. Por que Saul queria matar Davi? Se ele tinha recebido um reino também, ele tinha sido consagrado a rei também. Ele queria matar Davi porque ele viu que Davi tinha o que ele não tinha. É algo perceptível. Quando você tem algo diferente, quando Deus quer fazer na sua vida algo diferente, quando Deus ele quer te dar um governo também. Aquelas pessoas que não foram ungidas por Deus, foram escolhidas pelos homens, foram levantadas pelos aplausos, elas vão querer te perseguir. Saul sentia a maior inveja de Davi, principalmente quando ele ouvia gritar assim: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Sabe, lá no seu trabalho, fulano vendeu um carro,
Bertano vendeu 2, 3, 4. O patrão gosta de fulana, fulana se destacou. Não, mas o patrão valorizou mais Bertano. Você acha que isso não gera ciúmes? Então, até para crescer você tem que estar preparado. Seja na sua empresa, seja no seu comércio, seja na sua batedeira de açaí, seja no seu salão de cabeleireiro. A pessoa que tem o dela foi chamada para governar, mas de repente ela é como Saul. Deus já deu um governo para ela, Deus já deu a academia dela, Deus já deu o comércio dela, Deus já deu a empresa dela. Mas quando surge uma outra pessoa, e essa pessoa é como Davi, o que vai acontecer? Vai surgir ciúmes. Saul, ele tinha tanta raiva e tantos ciúmes de Davi que ele queria matar Davi. Já viu aquele patrão que você percebe que tem raiva de você? Aquele gerente que parece que faz de tudo para destruir você, ele tem inveja de você. Mas nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja de Deus, contra as portas da igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. Você é filho, você é chamado, nomeado, escolhido, e nenhum mal pode prevalecer contra você. Então o Saul fazia de tudo para destruir Davi. E é como eu disse, ele tinha o governo dele, ele tinha, mas sabe que é aquela pessoa que tem o dela, mas ele quer o seu. Ele tem o carro dela, mas fica com raiva porque você está comprando o seu. Ele tem a casa dela, mas fica com raiva porque você está comprando a sua. Ele ganha bem, mas ele fica com raiva porque você começou a ganhar igual ele, ou então até mais que ele. São os Sauls da vida. E Davi, ali na sua humildade, era perseguido, assolado, corria risco de morte. E Deus via tudo isso. Agora eu pergunto para você, por que Deus ele permitia que Davi passasse por momentos tão difíceis do lado de Saul? Para ele não ter um coração igual ao coração de Saul. Saul não passou por nenhum processo, então ele se tornou mau, quanto mais rebelde, violento, agressivo, invejoso. Então, para que Davi não se tornasse semelhante a ele, Deus permitiu que Davi passasse por todo aquele processo de humilhação, de perseguição, de risco de morte. Davi teve que fugir para o deserto, Davi teve que se esconder em cavernas, Davi teve que fingir que ele estava louco, doido, para que os inimigos não matassem ele. Mas é melhor o final do que o começo, porque depois que Davi se sentou no trono, ele se tornou um rei excelente. Ele se tornou um rei cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando ele se sentou no trono, ele se sentou para reinar. E depois que ele se sentou, nenhum inimigo conseguiu destruí-lo. Sabe por quê? Porque ele foi provado, ele foi testado, ele passou pelo fogo, ele passou pelo deserto. E Deus, quando nós estamos vivendo aquilo que Davi viveu, Ele não nos livra de sermos caluniados, perseguidos, assolados, mas Ele está conosco. É como o povo lá no deserto. Não é fácil você comer pão todos os dias. É fácil você ficar no deserto, embaixo de um sol quente, comendo só pão todos os dias. Sim, não é fácil. Mas mesmo comendo pão, Deus estava com eles todos os dias. Você está me entendendo? Então, são processos. Por que aquele povo ficou 40 anos lá no deserto? Porque durante aqueles 40 anos eles não aprenderam nada. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles não sabiam que Deus estava preparando eles para aquela terra que manava leite e mel.
E eu venho aqui te dizer nessa noite que o Espírito Santo, ele também está preparando você para um governo. Sabe para quê? Para quando você assumir aquela gerência, você não ser como seu gerente. Quando você tiver aquela empresa, você não ser como muitos empresários. Você não lesar, você não enganar, você não defraudar ninguém. Pelo contrário, você ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Você está passando por esse deserto para quê? Para que quando você casar, você venha valorizar a mulher que Deus ele vai colocar do seu lado, o marido que Deus ele vai colocar do seu lado. Então tudo é um aprendizado. E eu torno a repetir, Saul não passou por nada disso, ele se perdeu no caminho. O reinado dele foi curto. Mas Davi não, Davi, por ter passado pelo processo, vivido tudo aquilo, o reinado dele foi longo. Então não é essa dor que vai te abortar, não é esse problema que vai impedir Deus ele de fazer milagres na sua vida. É a mesma coisa de você, por exemplo, vem cá, Jefferson. O Jefferson, ele quer chegar lá do outro lado, onde está o presbítero Júlio e o diácono Elcio. E ele pegou o caminho mais fácil. Ele pegou o caminho mais fácil. Calma, rapaz. Nem de propósito. É brincadeira. Ele pegou o caminho mais fácil. Não, você não. Você vai pelo vale, pela sombra da morte. Mas mesmo no vale da sombra e da morte, Deus ele vai estar com você. O seu caminho ele pode ser mais difícil. Você pode encontrar espinhos, pedras. Mas durante esse processo você está aprendendo, meu. Durante esse processo Deus ele está te ensinando. Deus está ensinando para você a humildade, a mansidão, a caridade, a benignidade. Durante esse processo Deus está te ensinando a depender dele. Porque uma coisa é ele que vai lá por cima. Está tudo muito fácil. Ele não depende de Deus, ele não depende de ninguém. Ele é forte, mas ele está indo sem Deus. E geralmente uma pessoa que vai sem Deus, ela não vai muito longe. Geralmente ela para na metade do caminho. Mas aquela que vai em trancos e barrancos, só meu Deus me ajuda, oh meu Pai me ajuda. Parece que você não está caminhando, mas você está caminhando. Parece que você não vai chegar, mas você vai chegar. Você vai chegar. Olha, Deus ele não, sabe, ele não faz propostas de que você não passe por problemas, de que você não atravesse o vale da sombra e da morte. É como eu disse, ele diz que ele vai estar com você todos os dias. Estar com Deus não é ficar ausente de problemas, de dificuldades, não. Estar com Deus é ter a certeza que ele vai te conduzir e você vai chegar. Você vai chegar, você vai chegar aos trancos e barrancos, mas você vai chegar. Enquanto aqueles que não caminham com Deus ficam lá no meio, rapaz, vai ficar na metade do caminho. Eles não, gente, sabe por quê? Pega isso, 98% das pessoas não conseguem. Não, gente, é verdade, meu. Quantas vezes você falou que ia emagrecer, você não emagreceu nada? Quantas vezes você disse que ia romper, ia conseguir, ia comprar, ia pagar, você não conseguiu nada? E naquilo que você se meteu, você se enredou, se endividou e de repente está endividado até hoje. É aquela pessoa frustrada, medrosa, que acha que não vai conseguir. Mas quando você tem uma promessa, quando você tem uma promessa, você acredita. Você age como Caleb. Veja, ó, olha só, livro de Números. Números capítulo 13, versículo 30. Números 13, 30. É como a gente diz para você, quando você está com Jesus, tudo é cenário, tudo é cenário. Aí você olha aqui para cima, você vê ele caminhando livre, leve e solto.
Aí a impressão que você tem é que ele vai chegar na sua frente, que ele vai romper, que ele vai conseguir. Não, não, não. Negativo. A palavra diz assim, olha: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemo-nos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É o quê? É mais forte que nós. Aquele povo não acreditava na promessa. Aquele povo não acreditava na palavra. Caleb chega, olha a cidade de Canaã e vê que é uma cidade próspera, manava leite e mel, tinha gigantes, mas ele tinha uma promessa. Era difícil, mas ele tinha uma promessa. Os homens eram mais fortes, mas o Deus que estava com ele era mais forte que todo aquele exército. E é isso que você tem que colocar no seu coração, é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Era isso que Davi colocava no coração dele, e é isso que eu quero que você coloque no seu coração hoje. Cansados, estavam no deserto, haviam caminhado muito, 40 anos caminhando, mas um homem, mesmo cansado, disse assim: ó, é certo que nós vamos conseguir. Um homem mesmo ferido disse: é certo que nós vamos conseguir. Por quê? Porque ele conhecia o caráter de Deus. Quando você conhece o caráter de Deus, meu, você diz assim: olha, tá difícil, tá doendo, tá demorando, mas é certo que eu vou conseguir. Nada te faz parar, nada te faz retroagir, nada te faz voltar atrás. Essa geração que nós estamos querendo recuperar é essa geração que vai ver milagres, é essa geração que vai viver o novo, que vai viver o sobrenatural. A geração que não fica olhando circunstância, não fica olhando problemas, não fica olhando matemática. Uma geração que recebeu uma palavra e decidiu acreditar naquela palavra. E Caleb disse mais: nós vamos herdar aquela cidade por herança. Sabe por quê? Porque o pai já tinha prometido. Sabe o que é algo que faz parte da sua herança? É algo que já é seu. E é como eu estou dizendo, se Deus ele te chamou para você ser governo, ter um governo, então você não vai abrir mão desse governo. Bispo, mas a circunstância não tem nada a ver com circunstância, não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com geografia, não tem nada a ver com a sua força, tem a ver com o poder de Deus. É o poder de Deus que vai agir na sua vida, é o poder de Deus que vai te abrir portas, é o poder de Deus que vai alavancar você.